A defesa do governador Carlos Moisés pediu ao presidente da Assembleia Legislativa uma revisão do pedido de impeachment. No documento, o advogado questiona a legalidade dos direitos políticos do autor do pedido, que é defensor público. Quem tem mais informações para a gente sobre esse pedido é a repórter Jéssica Valentini. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Como você disse, esse é um pedido de revisão da legalidade do pedido de impeachment. Isso porque, segundo o advogado de defesa, o advogado do governador, o responsável, o autor do pedido, que é o defensor público Ralph Guimarães Zimmer Júnior, responde a processos pela Lei Maria da Penha. Segundo o advogado, esse processo corre em segredo de justiça, por isso ele pede ao presidente da Alesc, o deputado Júlio Garcia, que veja se ele ainda tem os direitos políticos ativos, o que seria necessário para o pedido de impeachment. O advogado também cita a decisão do Ministério Público, que por 3 vezes disse que não há indícios em relação ao crime de responsabilidade administrativa por parte dos gestores públicos. Vamos ver o que o advogado disse. No entendimento do governador do estado, não há justa causa para o recebimento do impeachment e a petição protocolada no dia de hoje tão somente objetiva subsidiar elementos e fatos importantes para o juízo de conhecimento e admissibilidade do senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. O defensor público Ralph Zimmer Júnior também emitiu uma nota em relação ao caso. Ele diz que está, sim, com os direitos políticos ativos e que há condutas no pedido de impeachment totalmente diferentes do crime de improbidade do qual o governador se defende. Entre eles, ele cita a geração de despesas sem uma lei específica e também a quebra de decoro com os outros poderes. A gente vai continuar acompanhando aqui. Como a gente disse na semana passada, esse processo todo deve durar cerca de 4 meses. Eu volto com você, Bruna. Obrigada, Jéssica, pelas informações e atualizações sobre esse caso. E quem vai comentar esse assunto, que deu o que falar hoje em Santa Catarina, é o comentarista político Cláudio Prisco Paraíso. Como deve ficar essa situação, Prisco? Boa noite. Muito boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Olha, é uma clara manobra jurídica para desqualificar o acusador, que é muito comum nesses processos, mas de eficácia duvidosa. Afinal, bastaria ter consultado a Justiça Eleitoral para se certificar se Ralph Zimmer Júnior ainda goza dos direitos políticos. Com relação às decisões do Ministério Público aludidas na própria petição, foram anteriores a novos fatos produzidos junto aos tribunais de justiça e de contas. Essa petição não vai arrancar um salvo-conduto, seguramente, do MP. Esse movimento jurídico não parece capaz de livrar Carlos Moisés e Daniela Rainer da abertura do impeachment. O presidente da Assembleia, Júlio Garcia, já deverá se manifestar amanhã, mesmo no início da sessão, sobre a reivindicação dessa petição. O governador continua em silêncio, mas precisa se articular politicamente para barrar o impedimento. Necessita de 14 votos, isso lá para meados de setembro. Tem feito nos últimos dias vários contatos com deputados, acenando, inclusive, com emendas parlamentares, mas, em momento algum, falando em impeachment, até para não caracterizar moeda de troca. O próprio judiciário também acompanha tudo com muita atenção, até porque uma outra situação que começa a ficar consagrada é a seguinte: se ocorrer julgamento, se o pedido não for barrado, eleições esse ano. Essa é a posição, inclusive, do próprio proponente do pedido de impeachment. Então, nem pensar, Bruna, em eleição indireta ano que vem, protagonizada apenas pelos 40 deputados estaduais. Se houver impeachment, é impeachment com eleição direta.
a sociedade e o eleitor escolhendo os novos mandatários. É com você. Obrigada, Prisco. Comentário político de Cláudio Prisco Paraíso sobre essa situação no governo do estado.